Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Que a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Dando seguimento, né? Terminamos com esse quadrinho aí, quando falamos dos esforços que temos que fazer para adquirir nossas benesses, alcançar nossos objetivos, que ninguém consegue nada sem esforço, né? Nem comer a gente come se não fizer esforço, que a comida não vai voar do prato para a nossa boca, né? Então a gente tem mais é que fazer a nossa parte sempre. Sempre lembrando que o sofrimento, a dor fazem parte da vida, das nossas provações e das nossas expiações, né? Citamos, portanto, o poeta Francisco Otaviano, né? Um grande poeta brasileiro. Ele tinha aquela quadrinha que ele diz: quem passou pela vida em brancas nuvens, né? E em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, passou pela vida e não viveu. Foi espectro de homem e não foi homem. Passou pela vida e não viveu. Então, isso aí é uma amostra que realmente a dor, o sofrimento, a tristeza, todos esses problemas fazem parte da nossa vida. E nós temos que fazer todos os esforços necessários para superar os nossos momentos e alcançar os nossos objetivos. Não tem outra coisa para se fazer, né? E aí Kardec continua naquele comentário sobre tudo que nós comentamos na semana passada, dizendo que é semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Né? Isso aí é aquele que acha que ele pode levar a vida assim, né? Que os outros podem fazer por ele, né? Que os outros podem trabalhar por ele, podem... Não, não é. Cada um tem que fazer o seu esforço. E aquela alma, aquele espírito que pediu isso aí como prova e expiação na vida dele, fez essa escolha não querendo nada com a vida. Raramente isso acontece, tá? Porque normalmente os espíritos não permitem que esse tipo de escolha seja feita. Até porque o próprio espírito protetor daquele que está encarnando vai orientá-lo. Vai falar: amigo, você quer fazer o que lá? Tanto trabalho, tanta coisa, tanto empreendimento reencarnatório para chegar lá e não querer fazer nada. Né? Então, mas pode acontecer que ele tenha escolhido isso por uma aprovação, que para muitas pessoas não fazer nada é uma aprovação. Né? Aquela pessoa que adoece, que não pode mais trabalhar, que não pode mais exercer as suas funções por uma razão, né, compulsória, não é pela sua livre escolha, fica muito triste com isso, adoece até disso, além dos problemas que não o deixam trabalhar. Né? Tantas pessoas, quando se aposentam, quando ficam paradas, quando não têm muita atividade, acabam doentes, né? E querem fazer alguma coisa. A gente sempre tem que desenvolver algum hobby, alguma coisa, gostar de fazer alguma coisa, porque vai chegar um ponto que aquela atividade que a gente faz, podemos não assim, ter condições de fazer. Aí nós vamos precisar de alguma coisa. Não é só para matar tempo, não é isso. Né? Não é só para isso. É para continuar desenvolvendo a inteligência, continuar sendo desafiado por alguma razão. As pessoas precisam ser desafiadas para poder trabalhar, para poder movimentar, né? Fazerem conexões neuronais, para poder ter uma vida mais saudável, né? Mentalmente falando. Então é muito importante, quer dizer, pode até ser uma aprovação para alguém não poder fazer nada, mas é provação. Né? Então o espírito pode até escolher isso por provação, expiação, mas normalmente porque ele não quer fazer por uma vontade, né,
Aí ele vai complicar a vida dele. Quase nunca isso ocorre, mas quando ocorrer, ele vai complicar. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Eu vou até fazer um parêntese aqui para um esclarecimento, porque da mesma maneira que gerou dúvida para a Magui, pode ter gerado para alguém aqui. A Magui não gosta muito quando eu falo na parábola do filho pródigo, porque ela diz que eu defendo o filho pródigo. E que é com a palestra que eu fiz semana passada, que eu falei claramente que cada um tem que fazer a sua parte, que ninguém pode alcançar nada sem que tenha feito seus esforços, e houve uma contradição com a defesa que eu faço do filho pródigo. Eu falei, olha só, eu não defendo o filho pródigo, eu apenas acuso o egoísta. Porque nessa parábola, as pessoas normalmente interpretando essa palavra ficam só malhando o pródigo. E o outro que está em casa, coitadinho, ele ficou com o pai dele. Tudo bem, poderia até ser isso, mas na própria parábola, ele deixa bem claro que ele não ficou apenas pelo pai. Ele ficou por causa da herança dele. Porque aí ele ia querer tudo para ele. Ele se demonstrou extremamente egoísta. Porque tão egoísta, e mais ainda está evidente na própria parábola, que ele não queria o retorno do irmão. Ele não ficou feliz, ele nem o considerava como irmão, porque ele usou o pronome na segunda pessoa e não na primeira, quando ele se referiu ao irmão. Este teu filho voltou para casa e mereceu uma festa. Você matou a melhor novilha. Eu nunca recebi uma homenagem dessa. Olha aí a inveja e o egoísmo se fazendo visível nessa pessoa, né? Então ele não era o bonzinho da parábola. Ninguém está dizendo que o outro estava certo. O outro fez a caminhada que nós fazemos na terra. Ele foi um mordomo infiel. Tem essa parábola, né? O mordomo infiel é aquele que administra mal os bens de alguém. O que era mordomo antigamente, né? Que não se tem mais isso, mas o que era mordomo antigamente? Era aquele que administrava os bens do patrão ali dentro da casa, os empregados, quer dizer, aquela parte ali. E ele normalmente, ele fazia isso muito bem. Então, nós somos mordomos infiéis do Criador, porque ele nos dá os bens e nós desperdiçamos. Nós somos pródigos com os bens que Deus nos confia. Então, aquele foi mordomo infiel do pai, porque ele pegou a parte dele e jogou toda fora. Mas era dele. De qualquer forma, vinha do pai. A origem era do pai, porque ele não fez por merecer, pelo seu trabalho, aqueles bens. Eles foram ofertados a ele a bem de direito, porque ele era filho, mas ele fez a caminhada que nós fazemos no mundo, que é administrando, recebendo bens que são nossos por direito, né? Mas não pertencem a nós para sempre. É um empréstimo enquanto aqui nesse mundo estamos vivendo. Vamos buscar a bênção. Ih, tá toda enrolada ali. Não tem problema não, daqui a pouco calma, para não parar. Então ele recebeu bem. Assim como nós recebemos muito bem os bens que são nossos por direito na atual encarnação, nós não administramos bem, desperdiçamos esse bem, jogamos fora esses bens. E quando isso acontece, a gente chega num ponto que a gente reconhece e diz para si mesmo: não quero mais viver assim.
eu estou só me prejudicando, eu estou só entrando em problemas. Então a gente chega no fundo de um poço que eu ligo aí. Ah, tá bom. Muito obrigada, gente. Vocês são abençoadas porque me abençoam também, né? Pois é. Então essa questão é nossa. Mas aí olha a caminhada do filho pródigo, analisando direitinho isso. Olha a caminhada dele. Ele recebeu penas temporais. Por quê? Ele recebeu os bens, botou tudo fora, começou a sofrer. As suas penas eram temporais, porque ele ia chegar um momento que ele ia reconhecer o erro. Então ele botou tudo fora, ele não tinha mais nada, ele não tinha mais alimento, ele tinha inveja da comida dos porcos. Aí caiu a ficha. Quer dizer, a expiação foi grande para ele, como acontece conosco. Aí cai a ficha, o que a gente faz? Retorna à casa do pai. Se coloca no trilho da obediência ao pai. E o pai nos recebe de braços abertos, como aquele pai também recebeu o seu filho de braços abertos. A dúvida dela era o seguinte: agora ele ia ter direito a tudo, igual o outro que ficou lá? Quem disse isso? Não está na parábola e também não falei isso. Ele apenas foi recebido em casa pelo pai. Agora, ele já tinha recebido os bens dele, que ele botou fora. Aquele que ficou estava zelando pelos próprios bens, que seriam dele também. Agora, se o pai quisesse dar mais alguma coisa, ele era um problema do pai. E isso também não deveria incomodá-lo, porque ele não perderia nada que era dele. Aquele que ficou não perderia nada. Absolutamente nada. Ele ia continuar como se o irmão não tivesse voltado, com os mesmos interesses dele, com os mesmos bens que lhe eram de direito. Então não seria o caso. Agora, essa questão de achar nessa parábola que ele é o bonzinho porque ficou com o pai, nem sempre aquele que fica com o pai, acompanhando o pai, bajulando o pai é por amor, e sim por interesse, muitas vezes, que isso acontece. E a gente está cansado de ver isso aí no mundo, né? Então, existem casos, inclusive, como eu fiquei sabendo semana passada de uma pessoa conhecida, que o filho o pai já está assim, não está doente não, mas já está com idade. O filho foi para um advogado saber quanto é que ele ia herdar, o que ele ia herdar, e quando que ele herdaria, se era só com a morte do pai. Isso chegou para a gente assim, aquilo caiu como uma bomba, né? Uma coisa horrorosa. Quer dizer, ele está com o pai, trabalhando com o pai, igualzinho o filho da parábola, do filho pródigo. Ele está lá, o outro saiu, foi para fora do Brasil, mas o outro está, por quê? Porque ele está interessadíssimo no que o pai tem, torcendo para o pai morrer. É o que está acontecendo, entendeu? Então, isso aí, a gente vê uns montes aqui no mundo. Quer dizer, cada um tem que fazer por onde, né, de adquirir as coisas, e ele estava até fazendo, mas isso não tirava dele o problema lá, dele estar lá com o egoísmo e a inveja do que o outro estava recebendo do pai, né? E sempre recebeu também. Então, sabei também, para encerrar esse slide, que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade da alma, e também nossa aqui nesse mundo, a soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que se tiver feito. A da desgraça, na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Então, cada um tem o que merece ter. Cada um tem o que fez por merecer ter. A vida é como um bumerangue, joga que vai voltar. Ele volta para a gente, né? Então, não tem jeito, a gente tem que tomar conta das nossas atitudes. Na 989, Kardec pergunta: há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude de seu caráter, todos os que as rodeiam. Qual para elas a consequência disso?
essas pessoas seguramente não são boas e espiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobração. Isso aqui é essa palavra, eu não troquei porque ela está lá, eu quando faço transcrição não ponho sinônimo. Mas isso será um motivo de ser criticado. Exprobrar é criticar, né? Então ele vai sempre ser criticado, os olhos críticos das pessoas a quem ele prejudicou, né? Esteja aqui ou no além. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Não tem a menor dúvida, existem pessoas que tornam a vida dos outros um verdadeiro inferno na Terra. São pessoas extremamente rígidas no modo de pensar, desrespeitosas com a opinião dos outros, dentro do lar ou dentro de uma instituição de trabalho, é um chefe terrível, um chefe infernal. E dentro do lar, se é o pai, ele passa a não ser amado e nem respeitado, e sim odiado. E quando sai, é motivo de alegria e de comemoração. Quando morre, nem deixa muita saudade, porque só atrapalhava a vida das pessoas. Tem gente assim, tem até uma historinha num dos livros aí do Simonetti, que a pessoa encontrou com uma amiga, e eles perguntaram, o marido da amiga perguntou, e aí, fulano, como é que está a vida, como é que vocês estão? Ah, estamos ótimos. Ah, isso quer dizer então que nosso amigo amansou um pouco? Ela falou, não, está viajando. E eu estou curtindo esse momento, pensando que ele vai ter que voltar. Olha só, o que às vezes a gente desperta nas pessoas, né? Eu conheci, não a pessoa, mas a filha de uma pessoa assim, e precisou que esse pai adquirisse um câncer e ela tivesse que ficar cuidando dele. Ele não queria, não permitia, só a mulher, porque ele era essa pessoa difícil. Mas quando ela não aguentou mais, ela estava ficando doente também, que ela já nem não era muito nova. E ele teve que ser hospitalizado e ela foi ficar com ele. Ali foi feita a redenção dos dois. Porque ela passou, ela até depois ela me contava isso chorando muito, que ela teve muito pouco tempo lá com ele, né? E ela ainda me falou, eu só conheci verdadeiramente o meu pai quando eu fiquei com ele no hospital. Eu conheci o pai que eu gostaria de ter tido, o pai que ele talvez gostaria também de ser, né, de ter sido para mim. Então é aquela história, às vezes a gente faz, não é bem do nosso coração, do que a gente pensa. A gente cria um personagem que não é nosso, a gente incorpora aquilo ali, e quando a gente chega num ponto que a gente vê que a vida está se esvaindo, que não tem mais jeito, a gente fraqueja, realmente naquela dureza de coração, o coração amolece, aí vê a dedicação das pessoas que estão do lado e começa a vir um arrependimento. Por que eu não fui mais dócil? Né? Por que eu não fui mais amoroso? Por que eu fiz tanta gente sofrer? A gente não deve esperar para isso acontecer num momento desse, porque aí não há mais tempo nessa vida disso, né? Da gente poder ser melhor. Por isso que muitas vezes a gente tem que agradecer certos momentos que acontecem de dores e tristezas na nossa vida, que fazem a gente rever os nossos valores. Aquilo que nós estamos espalhando para as pessoas, né? Dando a conhecer. Então aquela filha que passou a vida inteira sendo uma pessoa que tinha medo do pai, ninguém ousava falar nada, viu que aquele pai não era nada daquilo, era um homem amoroso, inclusive, mas que nunca soube demonstrar isso para ninguém. Também a gente vê muito isso na Terra. A Terra é uma escola maravilhosa, é uma escola que tem de tudo. Tem todas as lições que a gente precisa aprender por ser um planeta ainda de dor e sofrimento. Então ela apresenta tudo, por isso que a gente tem que ver cada
cada momento nosso, cada coisa, o que a gente está fazendo, porque realmente isso às vezes é cultural, né? Ah, homem não chora, homem não pode fraquejar. Hoje não tem mais muito isso, mas ainda encontramos pessoas assim, né? Principalmente de gerações assim passadas, né? Então tá aí, essas pessoas seguramente não são boas, porque não são boas, elas podem não ser malévolas, mas boazinhas também não são, né? E espiarão pela vida daqueles que se tornaram infelizes. Quer dizer, elas vão ter sempre os olhos... Aqueles que não acordam em vida, vai ser pior ainda, porque vão acordar na dimensão espiritual ainda com esta situação, com essa personalidade, com esse tipo de caráter, que isso não morre, né? Isso vai com a pessoa. E vai estar sempre sendo criticado, se não for por aqueles que ele prejudicou, pela sua própria consciência, ela verá aqueles olhos os criticando o tempo todo por causa do que ele fez, né? Bem, já que a gente encerrou essa parte aí do comentário das penas eternas, eu comentei com vocês que faria o início já do código, porque tem muito a ver. Tem muito código, tá, para a gente analisar, e nós vamos aos pouquinhos, para a gente poder entrar. É que eu devo ter aberto tanto aqui, eu não quero escanear. Eu abri vários, aí ficou repetindo isso aqui. Então, vamos analisando essa questão das vidas, das penalidades no Código Penal da vida futura. Esses sofrimentos são os sofrimentos, eles são todos temporais. Não resta dúvida para eles são todos temporais. Por quê? Se nós tivéssemos penas eternas, isso ainda vai vir mais para frente um pouquinho. Se nós tivermos penas eternas, significa que não houve perdão, não houve redenção, e isso não é possível na lei de Deus. A lei de Deus, ela estabelece o progresso para todas as criaturas, não independentemente da vontade de cada um, não, mas será a vontade de cada um, como aconteceu com o filho pródigo. Ele chegou a um ponto que ele determinou para ele o final das penas, porque ele ia mudar de posição, de comportamento, ele ia parar de sofrer, porque ele ia ter de volta o amor do pai. Ele não pensou em bens, e sim no amor do pai. Então, todas elas são temporais. Ninguém vai ter pena eterna. O que é eterno? Eternidade, a gente não pode nem fazer ideia disso. E Deus não criou, Ele é o soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente. Jamais vai deixar um filho sofrer eternamente. Não é? Ele perdoa através da redenção que a alma faz pelo arrependimento, pela reparação dos seus erros. Então, nós vamos analisando. Eu não coloquei todos os artigos, porque é muito grande. A gente vai aos poucos. Eu botei aqueles que têm muito a ver com a situação desse assunto em que nós estamos. Depois vou fazer uma interrupção nisso, a abordar o arrependimento e a expiação, para retornar ao código nesse item de arrependimento. É muito interessante. Está tudo lá no céu e o inferno, né? Para a gente analisar. Então, nós vamos aqui ao primeiro. Não peguei o primeiro que nós vamos abordar. Não há uma única imperfeição, está no artigo 3º, né, do Código. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de uma felicidade, né? A soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições,
por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. Quer dizer, é muito claro isso, né? Então a gente sofre pelas nossas imperfeições. Deus não dá sofrimento nem dor para ninguém. Assim como pai nenhum faz isso com o filho, né? Apenas ele causa dor e sofrimento ao filho, pelo filho não compreender o que é certo para ele e também pelos procedimentos médicos para a sua saúde, coisa que ele acha que está fazendo mal e não está. Então é isso, jamais fazendo um mal real, de jeito nenhum. Então não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo e de uma felicidade. Então, por que a gente insiste em fazer o que não deve, né? Em cometer erros velhos, porque é cometer erros velhos. Porque erros novos nós vamos cometer vários. Mas aí tem atenuante, né? Eu não sabia que estava errado, fiz. A partir do momento que eu sei, não posso mais fazer. Não devo, pelo menos, mas nós fazemos. Quantas vezes a gente fecha o olho, né? Fecha a consciência para não ser criticado por si mesmo, por coisas que vai fazer, que já sabe que está errado. De todo extintas aquelas inferioridades, então a alma será perfeitamente feliz. Olha, perfeitamente feliz relativamente a cada mundo, porque a felicidade absoluta a gente não sabe quando vamos alcançar, né? Porque isso aí é espírito purificadíssimo, né? Então a gente vai demorar, mas chega a esse ponto de ter uma felicidade perfeita, quando a gente se tornar relativamente perfeito ao mundo em que a gente estiver, ou nem precisando mais de mundos, né? Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. É óbvio, né? Eles são tão claros, eles até mastigam esses códigos para a gente, para não dar margens a interpretações ruins. Porque coisa boa de se fazer, entre aspas, que isso não é nada bom, né? Mas a gente acha, quando a gente encontra algo que alguém afirmou, alguma ambiguidade para a gente interpretar do nosso jeito, né? É bom isso, né, no momento, né? Mas, na verdade, isso não é bom. Mas, no momento, a gente bem que gosta. Tá vendo? Ó, fulano falou assim, ó, interpreta direito que não foi isso que fulano falou, não. É só você tem que interpretar direitinho isso aí. É uma coisa óbvia que eles estão falando, né? No 5º artigo, nós temos aqui: dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. É comum, às vezes, a gente falar assim, quando tem alguém sofrendo alguma coisa, com alguma perda, seja ela qual for, alguma tristeza, fulano, vai viajar, fulano, vai fazer uma viagem. Aí, como se lá, naquele local que a pessoa fosse visitar, os problemas não fossem aparecer. Vão, porque não é de lá, é dela. Para onde ela for, ela carrega, né? Aonde nós estivermos, nós vamos sofrer o que a gente estiver sofrendo. Porque essa cura, essa melhora, não está no local. Está dentro de nós, na nossa compreensão, na aceitação do fato.
Depois que a gente consegue essa melhora, tanto faz o local. Apenas nós vamos nos beneficiar muito mais dos momentos e dos locais onde estivermos, se nós estivermos mais compreensivos dos nossos problemas. Porque eles vão conosco para onde a gente for. É por isso que não adianta a gente querer morrer. Para livrar, né? Para ter um sossego daquele sofrimento que a gente está tendo. O suicídio, por exemplo, não vai livrar ninguém daquele problema, não vai livrá-lo daquele problema que ele está sendo, que ele está cometendo e que o está induzindo a tirar a própria vida. O suicídio não vai livrá-lo desse problema, vai acumular um outro, junto com esse, bem grave. Então não adianta a gente, ai, que vida triste, eu quero é morrer. Não, vai morrer. Esse é fato, que vai. Que a pessoa que fica pensando assim, ela se autodestrói. Ela começa a mandar mensagens subliminares aí para as suas células, que acabam se matando. Ela morre. Ela vai adquirir uma doença e vai morrer. É pesquisa certa, não está nem em estudo mais isso. Já foi constatado que o câncer, ele é muito assim ligado à dor e o sofrimento das pessoas. Não todos. Tem muito câncer kármico que a pessoa já traz de outra vida, mas quando ela não traz, ela pode adquirir pela falta de compreensão da vida que ela tem. Então ela pode sofrer. E um deles, que é a leucemia, ela está diretamente ligado à incompreensão, à infelicidade, à inaceitação das coisas. Não é? Porque ela ataca, né, o sangue, que é a vida, é a seiva da vida. Então isso provoca um colapso, né, nessa parte aí das células sanguíneas, a infelicidade, e faz a pessoa sofrer. Ah, mas tem criança que tem leucemia, e é uma grande maioria, ela traz de outras vidas. Não estamos aqui afirmando que é só isso, que é só dor e sofrimento, inaceitação e incompreensão. Não, isso é também uma causa de doença. Assim como é causa de doença a belicosidade do caráter das pessoas para morrer do coração, de um ataque cardíaco, de um AVC. Porque a pessoa não se conforma, às vezes, com as coisas. Ela se descontrola tanto que ela tem um ataque. Não era nem para ter. Poderia ser que fosse, até que fosse ter mais para frente, mas, às vezes, ela está tendo num momento que não era para ter. Então, nós sabemos que o nosso comportamento, o nosso foco de vida nas coisas boas, interfere diretamente. Nós interferimos, a nossa descrença. Por que quando a gente confia no médico, a gente já sai de lá melhor? Já sai de lá bem melhor quando a gente confia no médico. Porque a gente tem confiança no que ele faz, no que ele está fazendo. A gente não tem nada que vai agravar aquele tratamento que ele está nos receitando. A gente vai fazer com prazer. E quando a gente não confia, já estamos neutralizando o princípio ativo do que a gente vai tomar. A gente tem que acreditar. Não é acreditar, isso é provado, que nós interferimos. Não é? Por que a criança e os animais respondem tão bem a tratamentos? Porque eles não fazem isso. Eles não interferem no tratamento dessa maneira. A criança nem sabe que está doente. Ela tem uma facilidade maior de se cuidar. E os animais, por força até, né, do instinto e do reino que eles se encontram, eles se autocuram. Porque eles não se fixam em nada, em doença, em o que vai ser, como é que vai ser. Não, simplesmente assim. Eles se autocuram. Ninguém está falando que a gente tem que fazer isso. Nós temos que procurar ajuda sempre. Sentiu a coisa? Vai para o hospital, vai se tratar. Até eu brinco aqui, não fica pensando que dormência no braço pode ser influência e obsessão, não, que pode ser um AVC e um derrame. Que esteja tendo, vai se tratar, senão vai morrer, né? Vai ficar lá em cima de uma cama. Então eu acho que nós somos humanos e temos raciocínio sem limite, inteligência sem limite.
Então, vamos sempre procurar ajuda. Agora, vamos também entender que a gente precisa confiar em quem está tratando a gente para a gente poder melhorar, né? Então, as pessoas precisam compreender a interferência que elas têm sobre a própria vida com o pensamento. Já falamos sobre pensamento aqui, né? Bem, então, encerrando aqui, o inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, só vai depender da gente ficar num lugar ou no outro, né? Artigo 6º. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Isso aí é uma verdade. É uma verdade. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, aquele que é mais sensato, quando a gente recebe uma carga, aí o outro vai lá e fala, fulano, presta atenção, ele só tem isso para dar, ela só tem isso para dar, entende isso, né? É como a gente às vezes quer exigir de uma pessoa um resultado de um trabalho que ela não tem como oferecer. Ela não tem conhecimento para aquilo, ela não pode fazer melhor. Ela não sabe, não foi porque ela não quis saber, ela não tem ainda condições de entender isso. Então é lógico que a gente tem que compreender que as pessoas precisam ter para poder oferecer. Então o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que nós possuímos. Se nós não temos amor por nós, como que a gente vai amar alguém? Se eu não posso me ajudar em nada, como é que eu vou ajudar alguém? Eu não tenho esse potencial, né? Então está ligado a isso. O bem e o mal está ligado a isso. O bem, por quê? Porque não foi cultivado pela alma. Ele tem a semente, a essência que lhe foi dada por Deus no momento em que ele foi criado à sua imagem e semelhança. E o mal não foi lhe dado, mas ele desenvolveu pela ignorância dele e pela não querência em correr atrás do bem. Então ele acabou se desenvolvendo o mal. O mal não existe. O mal não existe. Está no livro dos Espíritos. O mal é apenas a falta do conhecimento, a ignorância. Aí o que ocorre? Ele foi adquirido. A partir do momento que as pessoas aprendem, que conhecem e entendem, esse mal deixa de existir. A pessoa não vai mais cometê-lo. Então, por isso que ele não tem existência no universo. Ele não tem, ele é apenas a ignorância que provoca o mal. Uma vez o espírito adquiriu conhecimento, não vai errar ali, aquele mal desaparece. Isso é fato, né? É lógico, inclusive. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se fôssemos já evoluídos nessa área, sempre que nós pudermos fazer o bem, a gente vai fazer. Então, ó, não fazer o bem quando podemos, isso aqui é muito importante, eu devia até ter grifado. Porque muitas vezes a gente não faz o bem porque a gente não sabe como fazer. Ah, como? Sim, ué. Muitas vezes, lembra aquele caso que eu contei daquela amiga minha, que trouxe uma menina da roça para trabalhar na casa dela. Ela não pagava salário porque ela entendia que a menina era uma filha. Ela nunca pagou salário para os filhos. Ela dava tudo, ela dava escola, ela dava saúde, né? De tudo que tinha, tudo que os filhos tinham. Aí eu fiz uma pergunta a ela, mas ela não é a sua filha. Ué, eu sei que ela não é minha filha, eu trouxe ela para ela me ajudar. Eu falei, pois é, ela está trabalhando na sua casa. Por mais que você goste dela e queira tratá-la como filha, você bota sua filha lá para fazer o que ela faz? Não, nunca botei. Eu falei, então ela não é sua filha. Você não a adotou como filha. Você a trouxe para sua casa para trabalhar e dá tudo a ela, mas não é sua filha. Então ela tem que receber pelo trabalho que ela faz. Aí ela falou, gente, eu estava achando que eu estava fazendo um bem. Eu falei, você está. Mas para completar o bem, paga um salário para ela. Ah, mas aí se eu pagar o salário, eu não posso dar tudo que eu dou a ela.
porque aí eu não vou ter condições. Eu falei, então ela vai se virar com o que ela ganhar, paga o salário justo. Aí ela vai botar a mão onde ela alcança, ela vai ter o plano que ela puder pagar, ela vai ter o que ela puder comprar. Então você entra em acordo com a família e conversa melhor sobre isso, porque ou você paga o salário e continua fazendo tudo, ou então você não faz e paga o salário justo para ela fazer. De qualquer maneira vai ter que ser justo. Então na cabeça dela, ela estava fazendo um bem. Não estava fazendo mal nenhum, mas o bem também não estava. Não é? Porque a menina ficava ali na dependência dela para tudo. Então não é que a pessoa às vezes não sabe. Ela não sabia. Ela falou, olha, você me abriu o olho com uma coisa que eu não estava pensando. Né? Então, mas foi. Quer dizer, para ela estava fazendo muito bem. Ela não caiu a ficha para ela. Não é que ela fosse uma pessoa ignorante, não é. Mas não caiu. Para ela estava fazendo muito bem. Porque a menina não tinha nem o que comer. O pai e a mãe que insistiram que ela trouxesse. Então ela achou que ela estava fazendo muito bem. Ela estava, mas não era o certo, né? Então, muitas vezes, ó, não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, quando a gente pode, a gente tem que fazer. Seja o que for, se a gente pode, a gente faz, né? Porque isso é o certo. Por que que a gente está podendo e o outro não está? Porque nós estamos com alguma vantagem a mais, né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Isso aí já foi comentado, porque isso está em O Livro dos Espíritos também. Isso aqui é Céu e Inferno, mas está no Livro dos Espíritos. Sobre isso, porque quando a gente deixa de fazer um bem, muitos males vão ter origem ali. Muita dor, muito sofrimento pode advir disso. E aí nós não vamos ser culpados, mas parcela de responsabilidade a gente vai ter. E vai ter que responder por isso. Principalmente se a gente já podia fazer, né? Então isso é aí mais um código penal de uma pena temporal. Sendo infinita, esse é o artigo 8º, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, olha só, hein, tá aqui, ó, determinado, uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, às vezes, a gente fala assim, gente, mas isso não vai ajudar em nada, isso é tão pouco. É pouco para quem está achando que vai ser, que está fazendo. Mas para quem está recebendo, é muito. Se a pessoa não está em condições de receber, de fazer nada, tudo que ela tiver é bom para ela. Né? Digamos que uma pessoa vê uma criança passando fome. Se ela não pode oferecer um alimento diário para aquela criança, torná-la, né, assim como adotar nesse sentido aí, não é porque ela não pode fazer isso que ela vai deixar a criança morrendo de fome ali. Ela vai pagar um lanche para aquela criança, vai dar um leite para ela levar para casa, pelo menos naquele momento ela não vai matar a fome dela, né? Então é coisinha pequena, é. Mas Madre Teresa, ela tem um texto que ela fala muito sobre essas coisas, né? Acho que a gente não pode esquecer que uma construção de um prédio enorme, de tantos andares, um arranha-céu, começa com um planejamentozinho e uma fundaçãozinha ali, um tijolinho lá que vai colocar, um ferro que vai colocar ali. Né? E cada caminhada enorme que a gente faz começa com um passo. Então, se a gente não pode fazer coisas grandiosas, vamos fazer coisas pequenas com amor. Porque não adianta fazer coisas grandiosas querendo negociar com a dimensão espiritual, que isso também não vai valer nada. Uma ação pequenininha, feita de coração com amor, pesa no prato da balança muito mais do que milhões doados para abater no imposto de renda, simplesmente por isso. Então, a gente precisa entender, é o óbolo da viúva, que está lá no Evangelho. Ela só tinha aquilo, e ela deu. Pesou
muito mais do que aqueles montes de moedas que eles estavam recebendo. Porque era amor que ela estava doando. Amor não tem preço, não tem peso, é amor. Então é isso que a gente tem que pensar. Tudo é meritório se é feito com amor e com boas intenções para o bem do outro. Então não fica... Tem aquele... Eu já comentei com vocês aí um filme que é Um Visto para o Céu. Não sei se alguém já viu. As pessoas vão, aí elas ficam sentadinhas assim, igual quando a gente vai assim num guichê que a gente senta e fica aquelas, né, aqueles biombinhos ali, impedindo a visão do outro, e a gente conversando com a pessoa, né? As pessoas estavam ali. Aí passava um filmezinho assim, numa televisãozinha assim atrás, parecia uma telinha assim, com tudo que ela tinha feito de erro e de acerto. Aí tinha umas que já chegavam falando, nossa, mas eu fui ruim demais, eu acho que eu não vou merecer o céu, não vou conseguir entrar nesse céu. Aí aquela pessoa começava a mostrar para ele ações que ele tinha feito de bem, de bom no mundo, né? Coisas que ele tinha feito de bom no mundo. Ele ficou bobo, ele falou assim, gente, mas eu não me lembrava disso. Pois é, mas você fez isso para aquela pessoa que ajudou muito. Então ele foi vendo um monte de coisa que para ele não era nada. Aí que conta, ele fez só para ajudar, tanto que nem marcou muito ele, porque ele nem prestou atenção, ele fez porque estava precisando de ajudar aquela pessoa. E olha, isso teve um peso gigantesco para ele depois, né? Então está certíssimo isso aqui, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um único bom movimento da alma que se perca mesmo para os mais perversos. Por isso, que constituem tais ações um começo de progresso. Por mínima que seja, já é um começo de progresso. Toda falta cometida, está lá no 9º, né? Todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, olha só, o que o Espiritismo diz? Vamos colocar, a pessoa fez a pergunta por causa de um desentendimento no matrimônio, né? De um problema que estava acontecendo, que o divórcio estava chegando. E ela falou assim, eu não sou espírita, eu não sei, mas eu tenho amigos espíritas, eu conheço pessoas que fazem comentários, que a gente tem que aguentar até o fim. Junto. Eu falei, não, isso não está certo não é assim não. Aí dei as explicações que eu podia na hora, né? Porque eu falei, isso não é assim que eu vou resolver com você de uma palavra, né? Aí ela falou assim, então tá, só me diz o seguinte. Eu morri de rir, que lembrei da historinha da mulher que fez tudo e teve que voltar com o marido. Ela falou assim, se eu fizer minha parte toda direitinho, assim, não é nem fazer tudo certinho. Ela falou assim, se eu conseguir resgatar minha dívida, se eu conseguir pagar minha dívida com ele, eu na próxima, e ele não vai pagar, eu pago e ele não paga. Na próxima eu tenho que voltar com ele porque ele não pagou? Eu falei, vamos raciocinar no mundo. Você e seu marido fizeram uma dívida no banco, ele no nome dele, você no seu. Você foi lá, pagou a sua. Você vai ter que pagar a dele porque ele não pagou a sua? Ah, não. Eu falei, então pronto, é assim também. Você vai, amiga. Se você fez tudo de... Agora, aí eu brinquei com ele, falei, não atura só não, e procura amar. Ah, mas eu não estou conseguindo não. Eu falei, então corre o risco de voltar. Ela quase morreu ali na minha frente. Eu falei, não morre não, criatura, porque senão você não vai poder resgatar nem aqui ainda. Então, realmente, é assim. Aquele que resgatou sua dívida, ele não tem mais que pagar aquilo. Então, se não estava dando certo o
o relacionamento ali. Ele não vai ter que voltar junto só porque o outro não deu conta. Não, o outro que não deu conta vai arranjar uma outra companheira que vai fazê-lo resgatar o que ele precisa. Ele vai sofrer na mão de outra, não é na sua, não. Porque na sua você teria que fazer mal para ele, né? Vai resgatar aí na mão de alguém que precisa passar pelo que ele vai oferecer. A engrenagem é perfeita. Nós estamos lidando com a perfeição do universo, com o Criador do universo. Nós não estamos lidando com um amador como chefe, não. Ele é soberanamente justo e bom. Então, não vamos achar que a gente não merece o que tem, porque a gente merece, tá? Fez por merecer. No 10º, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Não é justo, gente. Não é justo isso. Por que a gente acha que essa vida é tão injusta? A gente não deve falar que essa vida é injusta, não. Porque nós estamos recebendo o que a gente fez por merecer, senão Deus é que seria injusto. Ele não é, porque ele já deu provas disso no universo, que criou a perfeição que a gente não consegue criar, né? As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. A gente já comentou isso, desse desenrolar aí de penas temporais, mas os espíritos dizem que a maioria delas não são de vidas passadas, e sim adquiridas agora. No Evangelho tem lá um capítulo todo interessante sobre causas atuais e causas anteriores das aflições. Olha, as causas anteriores são muito pequenas, perto das atuais. Porque quando nós fazemos a escolha das nossas provas, Deus não permite que a gente escolha mais do que a gente aguenta. Então, o pagamento da fatura tem que acontecer. Não tem perdão. Mas, olha, o tempo para se pagar não é determinado. Quanto mais rápido a gente pagar, mais rápido a gente se livra da dívida, é igual aqui no mundo. Aqui tem loja vendendo em suaves prestações de 24 meses. Mas em 24 tem que pagar, senão o nome vai para o SPC e depois vai ter que renegociar lá. Mas no tribunal aí de Deus, né? Na loja divina, digamos assim, onde a gente comprou e não pagou, a dívida vai ser sempre presente ali até que se pague. Mas olha, a perder de vista. Só que tem um preço a pagar por isso também. Quanto mais a gente demorar a pagar, a saldar a dívida, mais tempo a gente sofre. Então, se a gente não quer sofrer muito, a gente paga mais rápido. Aí, por isso que às vezes a gente faz escolha de provas que chega aqui e acha que não escolheu. Eu não devia estar doido quando eu escolhi isso. Não estava. Estava lúcido. Só que estava ansioso demais para pagar. E não tinha o dinheiro todo, né? Então, quer dizer, não tinha o potencial todo ainda do bem para pagar tudo. Mas, normalmente, os espíritos não permitem. Quando sabem que a gente pode dar conta, eles permitem. Mas, haja resignação, hein? Haja resignação. Muitos conseguem, outros entram em falência total. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Olha, não precisa nem fazer regressão, custa caro, hein? Regressão a vidas passadas custa caro. Só não é caro quando o profissional também não é muito bom. Mas se for um profissional legal, vai pagar muito.
e não precisa. É só fazer uma reflexão. Pensar principalmente nas suas tendências, que você não quer que ninguém, nem o melhor amigo seu, saiba que você tem. Aquelas que a gente quer esconder até da gente, pois é, aquelas é que mostram quem a gente foi no passado. Podem analisar, isso não é verdade. Analisem. Analisem essas, todo mundo tem isso. Todas as pessoas têm tendências que não gostariam de ter. Porque nós temos um acervo enorme de aquisições de vidas passadas. Não está tudo perdido. Perdido, que eu digo, não está tudo escondido, não. Camuflado pela atual encarnação, não. Perdido nunca, mas assim, camufladinho para a atual encarnação pode estar, mas não são todos, não. Aquelas necessárias à nossa evolução estão presentes, justamente para a gente não repeti-las. Alguém fala assim, poxa, se eu soubesse que eu fiz errado, eu agora não faria. É só querer saber. Procura essas tendências. Procura essas, como é difícil às vezes a gente vencer determinados momentos. A gente fica igualzinho, sabe que é no filme Ghost? Aquela mulher que acabou recebendo de verdade a comunicação dos espíritos, porque ela achava, ela era ela era agiota, ela era uma enganadora, né? Ela não era médium, coisa nenhuma. A família dela, a mãe, acho que a avó, sei lá, ela enganava para poder ganhar dinheiro. Ela era terrível. Mas ela tinha, porque a mediunidade é uma coisa hereditária, né? Mesmo que a gente não tenha determinadas mediunidades muito afloradas, mas alguma coisa, se o pai e a mãe são médios, tem, costuma ter. Então, na hora que ela tinha que entregar o cheque, que ela ficou segurando, a freira querendo pegar e ela segurando o cheque. Pois é. A gente fica nessa situação várias vezes na nossa vida. Tipo assim, eu não devo fazer isso. É como o espírito protetor fica assim, não faça, não faça. Olha que você se perdeu por causa disso. Não faça. Aí a gente assim, mas olha, mas eu quero fazer. Aí a gente fica, aí não quer entregar. Né? Ela não queria entregar o cheque, e a gente não quer entregar para o anjo da guarda a nossa atenção. A gente fica brigando com a gente mesmo. Não, acho que eu não vou fazer. Não. Mas é só uma vez. Fulano, não faz, fulano. Aí a gente fica que é o diabinho e o anjinho de cada lado, né? Fazendo a força para a gente. Então é exatamente isso. É só a gente pegar aquelas tendências que a gente tem e começar a pensar, o que eu estou passando nessa vida que eu não gosto? O que isso tem a ver com a minha tendência? Olha, o quebra-cabeça vai se encaixar perfeitamente. Aí pode ter certeza que é aquilo mesmo que você está pensando que você foi. E agora você está resgatando, graças a Deus. Aí, sabe o que acontece? Fica mais fácil vencer isso. Muito mais. Depois, a gente começa a contar as tendências para quem a gente nunca imaginou e morrer de rir. Do tipo assim, estou livre disso, não faço mais. Cresceu, evoluiu, se fortaleceu. Mas no início, quando a gente tem vergonha, porque a gente não é capaz de fazer. Isso é uma medida excelente. Quando a gente tem vergonha de dizer para alguém uma tendência que a gente tem, é porque a gente ainda é capaz de fazer. Quando a gente se fortalece, não tem mais coragem para fazer, não faria mais, reprovaria mesmo, a gente conta com a maior facilidade para alguém. Porque fala, olha o que eu era capaz de fazer. E ainda acha graça porque está livre, cresceu, evoluiu. Então isso aí é uma boa medida. Na semana que vem, nós vamos dar sequência aos outros artigos que ainda estão dentro desse assunto que a gente comentou sobre penas, e depois nós vamos entrar em arrependimento e expiação, que tem o Código Penal ainda com essa questão para a gente aprender. Muita paz para todos, que sejamos todos sempre abençoados com a oportunidade do estudo, que isso vale muito a pena.